Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Está começando mais um episódio do Elo Podcast, o escritório da Elo, que é o escritório credenciado da XP com mais de 1 bilhão de patrimônio. Eu sou Bruno Mizuno Coates, assessor de investimentos e entusiasta de valuation. Estou aqui com o pessoal da ZQuest, com o André e com o Davi. Então se apresente aqui, Yuri, por favor. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês em Presidente Prudente para gravar esse podcast. Meu nome é Yuri Rocha, eu sou um dos sócios do time de relacionamento com investidores da ZQuest. Estou na Quest desde 2016, foi mais ou menos quando eu entrei para o mercado financeiro. Eu sou físico, matemático de formação, fui cientista durante um bom pedaço da minha vida e fiz a transição em 2015. Então, desde 2016 na ZQuest, comecei pelo middle office, fui para o comercial em 2018 e estou lá desde então. Então, passar a bola aqui para o Vinícius poder se apresentar também. Oi, pessoal, boa tarde André, Davi, Bruno, boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui em Presidente Prudente. Bom, eu me chamo Vinícius Langoni, comecei no mercado financeiro em 1998, faz aí 24 anos. Era um momento muito diferente, né, do que a gente vive hoje. O mercado de investimentos naquele período era para poucas pessoas, né? Eu fico muito feliz hoje, já praticamente tendo completado uma geração toda, né, trabalhando no mercado financeiro. Tenho agora um filho com 17 para fazer 18 anos que tem vontade de ingressar no mercado financeiro. E o que me deixa mais feliz é o fato de que quando eu comecei, o mercado ele era muito restrito, né, às praças de São Paulo e Rio de Janeiro. E pensa na quantidade de gente boa, né, que gostaria de entrar para o mercado e não tinha essa chance. E hoje eu vejo que é possível um jovem, né, que queira ingressar no mercado financeiro continuar na sua cidade natal, fazendo um trabalho bem feito, com uma base de clientes que são seus amigos, né, que são pessoas de seu convívio. Isso me deixa realmente muito feliz, porque mostra uma evolução do nosso mercado, né? Eu sou economista de formação. Em 98 comecei trabalhando em uma asset de um banco estrangeiro na época. Depois fui fazer análise de ações em uma corretora, como o Bruno falou, também sou um entusiasta de valuation. E aí, a partir de 2006, eu entrei na Quest. Na época, né, ainda uma asset pouco conhecida, mas em um mercado que o mato era muito alto. Então, a gente tinha bastante espaço para cortar esse mato. Quando eu ligava, né, para os clientes e apresentava a Quest, os clientes perguntavam, mas JQuest? Eles não entendiam. Não. E eu falava, bom, é a asset em que o sócio fundador é o Luiz Carlos Mendonça de Barros. E aí as pessoas, o Mendonção, né, porque ele foi presidente do BNDES, ele foi ministro das comunicações e foi ele que privatizou, bateu o martelo ali no leilão da Telebrás. Em 1998, a Telebrás era uma única ação que tinha 45% de peso no Ibovespa. Acreditem se quiser. E ela foi, com a privatização, desmembrada em mais de 20 empresas diferentes. Então, nesse período todo trabalhando na Quest, depois fui para uma outra gestora americana, voltei para a Quest em 2018. Hoje, sou um dos responsáveis aí pelo time de relacionamento com investidores da empresa, e nosso papel é esse, né? É estar junto dos escritórios, dos assessores, cada vez mais difundindo o mercado financeiro, falando sobre a ZQuest e falando sobre investimentos, ajudando as pessoas a investirem melhor. Perfeito, André, agora. Legal, bela história. A sua é boa também. Foi. Olá, me chamo André Dantas, sou sócio fundador da Era Investimentos, atuo no mercado de investimentos há 12 anos, né? Tenho carreira com passagem em alguns bancos, como Bradesco, Itaú e Santander, e há 4 anos, né, fiz essa transição para assessoria de investimentos junto com a XP.
Perfeito, minha vez agora. Eu acho legal que o Bruno, nós somos os mais novos aqui, né? A gente tá reunindo várias gerações, pessoas que têm histórias diferentes. Então, eu acho muito bacana quando a gente entra numa conversa assim, que um vai agregando pro outro, né? Mas... No caso, eu sou o mais novo. Vocês estão me chamando de velho na cara dura, é isso mesmo? Não, jamais. De uma forma elegante, sutil. Mas então, meu nome é Davi Gomes, né? Sou assessor de investimentos na Elo. Entrei no mercado financeiro em 2020 e cumprindo também esse caminho que você comentou, né? Quando eu estava querendo trabalhar no mercado financeiro, só se falava de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas na época eu não tinha condições de ir para essas cidades para me aventurar e procurar minha vaga no mercado financeiro. E a gente vê o mercado financeiro se desenvolvendo no interior de São Paulo, né? Então aqui em Presidente Prudente, nós temos filiais ali em Botucatu, Avaré, Bauru. Então nós vemos também esses jovens, como você comentou, que desejam entrar nesse mercado, tendo essa possibilidade, porque o mercado financeiro está se tornando cada vez mais democrático. Então eu entrei com essas funções de back-office e depois você vai abraçando um pouco de cada coisa e vai moldando sua carreira, né? Mas para a gente iniciar essa conversa mesmo, eu gostaria que o Vinícius comentasse um pouco sobre a ZQuest, né? Explicando mais a história dela, como ela nasceu, qual o propósito de vocês para a gente entender o objetivo da empresa de vocês. Muito bem, Davi. Bom, a ZQuest começou a sua história faz 21 anos. Então foi em 2001. Quando nós começamos, ela ainda se chamava apenas Quest e tinha entre seus fundos, basicamente eram fundos macro. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que são fundos macro. E era um mercado super seletivo. Para vocês terem uma ideia, para você investir num fundo da Quest, o ticket inicial era um ticket de R$1 milhão. Então era um mercado super restrito para os indivíduos de maior poupança. Em 2005, nós começamos a estratégia de ações, fazendo fundos de investimento em ações. Em 2007, um dos primeiros fundos da indústria brasileira de long and short. Também vamos falar sobre o que são fundos long and short. Long é comprar, short é vender. A gente faz isso com ações. Em 2009, lançamos o primeiro fundo de Small Mid Caps. Então, é um fundo que trabalha as empresas menores da Bolsa. Em 2015 foi um ano importante para nós. E a empresa foi sempre crescendo, nós agregando profissionais super gabaritados, com formação no Brasil, lá fora, profissionais que trabalhavam no mercado brasileiro, também em bancos estrangeiros, Bruno. E em 2015, o Luiz Carlos saiu da empresa, ou seja, o sócio fundador deixou o seu legado. Foi quando nós passamos a fazer parte de um grupo estrangeiro de capital italiano chamado Azimut, que não é a empresa de barcos. O grupo Azimut é um grupo financeiro independente que nasceu na Itália na década dos anos 2000, abriu capital no início da década de 2010 e com os recursos dessa abertura de capital, eles passaram a fazer aquisições de assets independentes ao redor do mundo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a Azimut tem participação em mais de 18 países. Aqui no Brasil, na Ásia, a Azimut, por exemplo, tem uma gestora na China. Nós temos gestores trabalhando, são chineses trabalhando e entendendo o mercado de lá. Temos escritórios na Europa, escritórios na América do Sul, no Chile, escritórios na Turquia, no Egito e agora também nos Estados Unidos. Então, esse sócio estrangeiro, a Azimut, é um sócio super relevante, de uma presença global extremamente importante para você fazer a análise, o estudo desses casos de investimento nos países lá fora. A gente sabe que cada vez mais o Brasil é integrado num contexto global, a gente vai falar sobre isso hoje. Então é um sócio com o qual nós estamos muito felizes. A empresa cresceu bastante desde 2015 para cá. Então, hoje, nós temos mais de 20 bilhões de reais de ativos sob gestão, divididos em 5 estratégias: macro, ações, crédito, renda fixa, arbitragem. Que mais? E temos aí uma última novidade. A ZQuest, desde 2015 passou a se chamar AZ, então embutiu esse Azimut no nome. Os sócios italianos sempre fizeram questão, isso por contrato, de deixar independência, autonomia de gestão 100%.
porque os italianos sabem que o que eles compraram foi, na verdade, um time de pessoas que entende o mercado financeiro brasileiro e sabe operar aqui. Não são máquinas, não é uma infraestrutura de tecnologia em si, mas sim a pessoas, né? As cabeças. E a partir daí, esses italianos, entendendo também que aqui no Brasil existem grandes motores de distribuição, um deles é a XP, se não for o maior deles, eles entenderam que seria interessante vender um pequeno pedaço da sua participação na empresa para o Grupo XP, e o Grupo XP passou a fazer parte também do nosso capital desde o final do ano passado, com uma participação minoritária. Importante dizer que nós sócios, eu e Yuri, um grupo de 25 pessoas, hoje somos 80 pessoas na AZQuest, temos um time de gestão com mais de 40 pessoas, só na equipe macro mais de 15 pessoas, em ações 10, em crédito 7 e por aí vai. Esse time tem autonomia, nós sócios, autonomia 100% de gestão. E o Grupo XP comprou uma pequena participação dos italianos exatamente para nos ajudar a levar cada vez mais bons fundos, consistentes, gestão ativa no longo prazo. Então essa é um pouquinho da história da AZQuest, Davi. Não, bacana. Então, vocês falaram um pouco da história da AZQuest, agora eu queria ver tudo, Yuri, assim, como vocês são na Asset, vocês gerem recursos de terceiros. Explica pra galera o que é um fundo de investimento, qual que é a sua finalidade, e por que pode ser interessante investir num fundo de investimento? Perfeito. Um fundo pode ser assemelhado a um grande condomínio, né? Você pega um prédio ou um condomínio de casas, você delega as tomadas de decisão para um terceiro, né? Para gerir aquele condomínio. Então, o papel do gestor, nesse caso, é pegar todos aqueles recursos que foram captados para aquela estratégia especificamente e alocar da melhor forma possível. Então, a terceirização dessa decisão do lado do gestor é saber onde alocar, em que proporção alocar, quando mudar a carteira, como o Vini bem comentou, né? Hoje somos 84 colaboradores na Quest como um todo, são mais de 40 dedicados à gestão efetivamente, nessas 5 grandes áreas de gestão, são mais de 10 estratégias, então é uma casa bastante ampla e ali a gente tem uma equipe bastante complementar. Então, toda a nossa tomada de decisão vem muito bem embasada por 44 pessoas, né? Fora o comercial que está ali sempre também ajudando, né? Naqueles comitês de segunda-feira que a gente tem. Então, o papel do gestor efetivamente é receber esses recursos e alocar da melhor forma possível, buscando uma métrica de retorno esperada, cada produto vai ter a sua própria especificidade. Bacana, tem uma analogia que eu e o David gosta muito do fundo de investimento, é que basicamente você investir num fundo, você dá o dinheiro pro churrasqueiro e esse cara vai cuidar de fazer todo o churrasco ali, você não se preocupa. Pode ser uma bela analogia. Essas analogias, às vezes, para entrar no... eu e o Bruno, a gente comandava um grupo de estudos na universidade a gente vê muita dificuldade dos jovens de começar a entender sobre esses assuntos, né? Então era uma tentativa de entrar no mundo dos jovens e fazer eles entenderem mais. E dado esse conceito do que são fundos de investimento, queria direcionar a palavra para o André agora, né? O André que tem uma carteira de clientes, atende vários clientes aqui da região. Na concepção dele, quais seriam os benefícios para o investidor de investir através de um fundo, né? Muitas vezes o investidor fica em cima do muro, decidindo se ele deve tomar as próprias decisões ou terceirizar, e na sua visão, como funciona isso? Na minha visão, acho que de uma forma até mais simplista, você está delegando isso para uma gestão profissional. É alguém que se preparou durante boa parte da sua vida para estar tomando aquele tipo de decisão e ela está realmente focado com toda uma equipe, 24 horas por dia, 7 dias por semana, antenado realmente para a melhor tomada de decisão. Então, muitas vezes a gente acaba vendo o investidor ele trocando isso, achando que ele tem o controle de toda a situação, preferindo fazer a tomada de decisão de maneira solo. E aí acontecem equívocos, né? Exato. E tem também o fato, né, de um pool de dinheiro de cotistas. Às vezes o cara tem ali 10 mil reais para investir e, poxa, 10 mil reais ele consegue comprar poucos ativos, né? Seja na bolsa, seja no título de crédito privado ou título do Tesouro Direto. Então, quando ele entra como cotista em um fundo que vai ter um PL, né, relevante, os nossos fundos hoje têm perto de bi cada um deles, então eu consigo comprar muito mais ativos e ele vai fazer parte disso tudo, né? Então ele consegue ter uma carteira diversificada dentro de um fundo de investimento, coisa que dificilmente com 10 mil reais ele conseguiria fazer por conta própria.
Perfeito. A gente vê muito esse benefício, né? Muitas vezes o fundo de investimento te dá acesso a ativos que você não teria acesso sendo uma pessoa física comum, né? Então, você consegue negociar ativos, às vezes, que você não conseguiria ter acesso. Acho que isso acontece muito em relação a crédito privado, né? A gente tem aquela visão simplista, o fundo vai comprar uma ação, eu também consigo comprar aquela ação. Mas, às vezes, você não entende o motivo pelo qual você mesmo está comprando, o fundo vai ter essa razão. E quando a gente entra em renda fixa, muitas vezes nem acesso o investidor comum tem, né? Esse gancho é excelente, Davi. É exatamente nessa parte que eu acho que o investidor consegue perceber efetivamente o que é estar dentro de um fundo de investimento. Então vamos lá. Imagine que você está estudando ali e hoje você percebe que as taxas, né, das debêntures são taxas atrativas, né? Essas taxas são ligadas a CDI, o CDI aumentou. Elas podem ser ligadas ao IPCA, né? E a inflação é o tema da vez, já tem algum tempo. Imagina que, além de tudo isso, né, então o investidor pode achar interessante carregar títulos de dívida dessas empresas que são super reconhecidas, né? Então são as empresas que a gente chama de grau de investimento, são as empresas que você, olhando o nome, você conhece. Então é a Brasil Foods, é o Shopping Iguatemi, são empresas de concessão de energia elétrica, são... Exatamente. E aí o investidor acha que ele ouve uma oferta hoje, ele compra. Amanhã ele vê uma outra oferta, ele compra de novo. Quando ele vai ver, ele tem na carteira dele lá 40 papéis, pode ter, né, em percentuais do seu patrimônio. Mas o fato é que essas debêntures vão vencendo. Você tem que, a partir dali, rolar, né? Comprar outra. Analisar, no momento que você está comprando essa debênture, se o spread que ela tem vale a pena. Comparar ela com outras empresas do setor. Então, existem empresas, né, que têm as tal das debêntures incentivadas. O que são isso? São empresas que fazem projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil e que, por estarem ligadas à parte de desenvolver a infraestrutura, elas têm um benefício fiscal. Elas são isentas de cobrança de imposto de renda. Então, automaticamente, equivale a dizer que todo o ganho, né, que você deixaria na mesa em relação ao imposto de renda, o pessoal fala que chama grosapá. Você coloca isso no yield da sua debênture. Aí eu me pergunto, né, quando você tem dor de dente, você vai no espelho, pega lá um bisturi e tenta arrancar a carne na mão? Tem uns loucos. Tem. Eu já até vi vídeo no TikTok. A mesma coisa. Se você tem um problema no seu carro, né, você vai abrir o capô, tentar achar se é o nível de óleo, alguma coisinha simples, os homens, né, que têm às vezes mais facilidade com isso, conseguem, as mulheres também. Mas o fato é, para cada tipo de atividade, um profissional especializado. Então, é nesse momento que eu chamo a atenção para o fato de que nós somos gestores de investimento, os médicos, os dentistas, os mecânicos, os psicólogos do dinheiro, né? Somos nós que vamos tomar essas decisões para os nossos investidores. Uma profissão, né, que eu falo sempre que essa profissão eu vi nascer no Brasil é a profissão do assessor de investimento. Porque se eu pegar o telefone de qualquer um, né, aqui no nosso bate-papo, vai ter o telefone de um mecânico, vai ter o telefone de um dentista, de um cardiologista, de um psicólogo, dos mais velhos de um ortopedista, né, André? Ou aqueles que jogam futebol. Então, assim, você tem uma série de profissionais. O próprio André, que trabalhou em banco muito tempo, ele era lá o gerente PJ, o gerente PF, e os clientes tinham um problema na conta bancária, ligavam para ele. E até hoje tem muita gente no Brasil que não tem um assessor de investimentos, que só conta com o gerente financeiro do banco, que vai saber lá da conta corrente, se o cheque está negativo, está no limite cheque especial. Deixa eu tomar em consideração que tem mais de 1 trilhão em poupança ainda, o mato é alto ainda. Muito alto. Então essa é uma profissão que eu acredito demais, que vocês estão super certos em começar, porque o brasileiro vai aprender o valor de ter um bom assessor fazendo esse trabalho para ele no longo prazo, né? Conseguindo guiar o investidor dentro de uma plataforma onde você tem centenas de fundos, né? Você não sabe exatamente o que vai casar com você, o seu assessor sabe. E também é legal o papel do assessor, que não é só com rentabilidade que o assessor acaba trabalhando, é também com um objetivo de vida.
Então, a depender do seu objetivo, seja um objetivo de curto, médio, longo prazo, o assessor, você comentando, sendo aberto com o seu assessor, ele consegue estar te indicando também, sugerindo para você os melhores produtos, as melhores aplicações. Eu gostei muito dessa comparação que você fez citando as profissões. Você citou a figura do psicólogo, né? E logo depois a do assessor. E acho que o André pode falar melhor disso, mas muitas vezes o assessor faz essa função de um psicólogo mesmo, né? O Bruno comentou que de analisar os objetivos do cliente. Muitas vezes o cliente não tem noção dos objetivos dele, né? Do que ele quer atingir, onde ele quer chegar. E o assessor, ao ver algumas coisas conhecendo a pessoa, consegue identificar para que lado a pessoa tem que ir, né? Isso que é um ponto interessante, né? A parte do psicólogo. Realmente, você não inicia nenhum tipo de assessoria de relacionamento com o investidor se não ouvindo. Né? Teve até uma situação que eu vou contar que é de hoje, né? Aconteceu hoje, eu achei até muito engraçado. Eu abri um parênteses, né, no nosso dia ali e comentei a situação. Tinha determinado papel de renda fixa com uma taxa mais alta, pré-fixado, vencimento ali em 5 anos, e eu enviei para um cliente. Falei, que opção interessante aqui para estar alocando uma parte do recurso. E ele me respondeu, eu não tenho convicção de que a taxa de juros permanecerá, né, em 13,75 no máximo, e para que lado vai caminhar a economia. Então eu prefiro não tomar nenhum tipo de decisão. E ok, né? Falei, eu entendo perfeitamente e vida que segue. Mas olhando a carteira dele, ele tem quase 40% comprado em renda variável em papéis, que ele acaba escolhendo. Tem mais um percentual em fundos imobiliários que ele escolhe, enfim, tendo alguma referência ou algum relatório que ele venha a estar assinando. Mas não é uma carteira em que você vê as adequações de acordo com as mudanças de cenário. Compra e fica, né? Fica posicionado. E aí o meu parênteses foi nessa linha. Eu falei, caramba, ele não tem convicção para onde vai a Selic, mas ele tem convicção para onde vai o mercado para ficar comprado com essa exposição, por exemplo, em renda variável. Então, se ele estiver certo, eu vou pedir uma dica para ele. Exato, total. Eu acho que a figura é mais simples ainda, né, André? Se você entrar num táxi, a primeira coisa que o motorista vai te perguntar é para onde o senhor vai? Então, se o senhor não sabe para onde o senhor vai, eu não sei para onde eu vou te levar. Né? E muitas vezes o próprio cliente não tem isso em mente, né? Ele quer misturar objetivo de curto prazo com day trade, com ficar rico logo, né? Outra rentabilidade muito alta para um prazo curto, um ano, por exemplo, 6 meses, é o que a gente acaba vendo bastante isso no escritório. Então, exatamente. Se você dá um balde de água fria, não é querendo ser chato, mas é mostrando a realidade para o cliente também. Um ponto que acaba sendo interessante seguindo essa linha, né, do investidor ele não entender o próprio patrimônio, é que muitas vezes uma alocação que você sugere, ele simplesmente te responde no sentido de não, ou o prazo é muito longo, ou o resgate é muito longo, ou eu não quero algo desse perfil na minha carteira. Porém, aquela sugestão dentro do portfólio dele representa algo tão pequeno que ele não se deu conta. Às vezes ele está com um patrimônio de R$1 milhão. Você está falando de uma alocação de 50 mil, que representaria 5% do patrimônio, algo relativamente pequeno, e ele olha para o valor nominal de 50 mil reais. Ele fala, não, jamais eu posso fazer um investimento seguindo essa linha, é 50 mil reais. Seja para um prazo de 24 meses, seja para uma alocação pensada mais a longo prazo, porque ele olha os 50, ele não olha a carteira. Ele não entende que aquele é 5% do valor total que do ele valor tem. Total do patrimônio dele, e que seria uma eventualidade muito grande ele utilizar todo esse recurso, inclusive esse 5%, com uma alocação mais a longo prazo. Então, muitas vezes a gente cerceia, né, a possibilidade de ter retornos maiores. Um exemplo claro, a gente está na Selic, muito provavelmente nas 2 próximas reuniões chegaremos ao fim de um ciclo de alta, né, após 2 anos. E quando você traz alguma leitura de mercado para o investidor no intuito de, a gente está chegando no final dessa safra, está na hora de ter certas posições na carteira para já para poder surfar um ciclo que vem em seguida, ele não enxerga. Ele está falando, não, para que eu vou mudar? Está me dando 1% ao mês agora. Não, está ótima essa rentabilidade com liquidez, por que eu vou fazer algo a longo prazo? Porém, esse ciclo ele se encerrará,
A gente sabe disso, já passou por outros ciclos anteriormente. E quando essa rentabilidade diminuir, a gente costuma dizer que é o famoso caçador de histórico de fundo, né? Na hora que o ciclo mudar, a rentabilidade dele vai caindo de 1,15, vem para 1,10, 0,90, 0,80, 0,70, 0,60, e ele vem com uma foto, olha isso aqui que eu vi na internet, esse fundo aqui tá dando 30% de rentabilidade nos últimos 12 meses. Você fala, então, meu amigo, você perdeu a possibilidade de surfar essa onda. Exatamente, André. É a mesma coisa que você tá fazendo uma viagem. Se você tem um motorista, né, que tá te levando, que conhece o caminho, confia. Né? Ou seja, se você tá vindo de uma reta e o motorista fala, eu vou brecar, é porque ele sabe que tem uma curva forte à esquerda e que depois vai ser mais sinuoso. Então não adianta olhar para trás e querer que ele taque o pau no 100 por hora lá, 120. Mesma coisa, às vezes você está acabando já aquele período onde a serra está mais forte ali e a partir dali você sabe que é a última curva, ou seja, passou essa curva, é hora de acelerar de novo. Isso é o que você sabe, né, Sim. André? O assessor de investimentos que olha a carteira dele como um todo e nós, né, profissionais do mercado financeiro, que vamos saber se você deve ir para ações, se você deve ir para juros, para comprar o real, vender o real, que tipo de mix, de combo a gente vai colocar na carteira de cada cliente. E às vezes depois você vê uma rentabilidade, por exemplo, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses de 30%, vamos lá, 300% do CDI, está muito na moda agora falar que os multimercados estão dando 300% do CDI, não necessariamente daqui 12 meses esse fundo vai entregar essa rentabilidade de novo. Claro, às vezes ele vai conseguir entregar, mas também não é garantido. Então isso é uma coisa que a gente acaba vendo também no escritório, que às vezes a galera acaba não vendo, que ele só olha o histórico do fundo, ele projeta esse histórico para o futuro, mas não necessariamente que isso vai acontecer, principalmente falando de um fundo multimercado que depende de muita coisa. Isso mesmo. Falando um pouco hoje agora do cenário, o André falou muito bem a respeito de como está o cenário de juros hoje no Brasil, o ciclo econômico, né, o ciclo do aperto monetário, taxa de juros, a gente já está chegando no final do ciclo, inflação também muito alta. O que a ZQuest tem projetado até o final do ano, tanto para a parte de juros, inflação, GPM, câmbio e também para o ano que vem? Muito bem, Bruno. Eu acho que o Brasil, né, está inserido num contexto global, cada vez mais. Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque uma grande parte dos investidores acha que está vivendo em um mundo isolado e que o preço da gasolina tão alto, que o preço do alimento tão alto, o preço da energia tão alto, pode ser função de erros, né, de medidas econômicas, de políticas econômicas por parte do governo atual, quando na verdade não é, né? Nós estamos passando por um processo muito forte de inflação global. Esse fenômeno não é novo, né? Esse fenômeno ele ficou muito mais intensificado a partir do momento onde a Covid explodiu. Então, naquele primeiro momento de Covid, faz 2 anos e 3 meses, né, março de 2020, o mundo todo parou. E ao parar o mundo todo, efetivamente, os funcionários não foram para a fábrica na China. Os navios não tinham o que carregar. As pessoas não estavam trabalhando nos portos. Aqueles que deveriam receber essa matéria-prima e processar nas indústrias também tinham ido para casa. Então, o mundo todo parando ao mesmo tempo, e principalmente pelo fato de que a Covid começou na Ásia, né? Grande parte da produção mundial de bens mais ligados à tecnologia hoje, ou ela está 100% sendo feita na Ásia, ou grande parte sendo feita por lá. Então, essa ruptura, né, no ponto onde todo mundo parou de produzir ao mesmo tempo, gerou aquele clássico efeito, né, de pouca oferta. Se você não tem pouca oferta, quem paga mais leva. É aí que a inflação começa. É assim que se começa a fazer uma inflação. Porque até ali, só depois, né, de 6 meses, e que algumas plantas voltaram, então você tinha toda uma demanda reprimida que tinha que ser atendida. Do lado da demanda, os fabricantes, já sabendo que podiam passar por um período de novo de escassez de matéria-prima, faziam o pedido no dobro,
Porque ele pedia aquilo que estava faltando e já projetava 2 vezes mais. Então é um fenômeno que se retroalimentava. O mundo todo estava extremamente capitalizado. Os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa, jogavam dinheiro, né, de helicóptero. Deram os vouchers para as pessoas ficarem em casa, na economia mais rica do mundo, que é a economia dos Estados Unidos, em Europa também. Então as pessoas tinham poder de comprar e acabavam comprando, pagando mais caro. Então tudo isso veio, né, aumentando o preço dos produtos ao longo desses anos. E a crise pela qual a gente passou, ela foi sobretudo energética. Começou lá na China. A China tem uma matriz muito dependente do carvão, e as commodities como um todo, carvão, petróleo, passaram por um processo de inflação, né? Ficou mais caro para produzir. No começo desse ano, não bastasse, né, a gente já estar em um mundo que tinha inflações muito fora do padrão, mesmo para nós brasileiros, né, os mais antigos, que vivenciaram mais aquela época da hiperinflação na década dos anos 80 e 90, começamos a lembrar de coisas que a gente já tinha esquecido. Mas nos países como nos Estados Unidos, nunca ninguém viu uma inflação na casa de 2 dígitos. E hoje, se você olhar os Estados Unidos, nos últimos 12 meses tem mais de 10% de inflação. Então, nessa parte de inflação, grande parte da inflação que o Brasil passa hoje é uma inflação que foi importada. Importada pela questão de energia, importada pela questão da matéria-prima, né? E a guerra da Rússia só aumentou essa diferença. Porque ao invadir um país que era um dos principais celeiros mundiais, a Ucrânia e a própria Rússia, fornecendo aí fertilizantes para o mundo todo, fornecendo energia elétrica, né, através aí das usinas de termoelétricas de carvão para a Europa, tudo isso colocou ainda mais fogo na fogueira, vamos dizer assim, né? Então o Brasil saiu na frente, viu, Bruno? Isso é muito importante dizer, o Brasil saiu na frente. Como o André bem colocou, nós começamos a fazer, o Banco Central, né, começou a fazer o processo do aumento de juros há 2 anos atrás. E a nossa Selic, que estava lá no seu mínimo em 2%, hoje já próxima a 13%. Então, a Selic está bem alta, né? Ela está aí, a gente acredita que talvez a gente tenha mais uma alta de 0,25%. A Selic pode terminar entre 13,5% e 14%, na nossa visão. É importante dizer que, olhando para frente, a gente imagina que a inflação comece a arrefecer, porque já foi dado uma série de restrições, né, de aperto monetário, e esse aperto monetário leva tempo para ele ser completamente assimilado pela economia. Então, seja através de financiamento imobiliário, que no mínimo há alguns anos atrás era um financiamento de 7%, hoje já está de volta a 14%, seja na própria Selic, seja nos juros dos empréstimos pessoais, tudo isso, principalmente para o empresário que quer desenvolver, ampliar a estrutura, criar novos empregos, criar uma fábrica, o custo do capital aumentou demais. A gente acredita que não só o Brasil, mas o mundo como um todo ainda vai passar, talvez por mais um ano, em um ambiente de uma inflação ainda alta, persistente, com os bancos centrais todos em harmonia, tendo que corrigir os exageros, eu acho que isso é importante dizer, exageros, né, que foram dados, os estímulos todos que foram dados alguns anos atrás por conta da Covid. O mundo ficou extremamente rico e com dinheiro de graça, né? Todos os países estavam com juros próximos a zero. Existe um conceito muito importante, né, na economia, que é o do juro real, que ele é diferente do juro nominal. Então, hoje o juro nominal é de 13%. Quanto que está a inflação? A inflação está em 10%. Então, o seu juro real, que é o juro nominal menos a inflação, é mais ou menos 3%. Olhando para frente, se eu imaginar que a inflação vai começar a cair, o meu juro real deve estar mais próximo a 6%.
que é um nível extremamente confortável para você não querer tomar muita decisão, igual o André falou. Mas a gente acha que esse não é o ponto. Você sempre está olhando novas oportunidades. Então, não só lá fora como aqui, a gente acha que os juros aqui estão muito próximos já de terem chegado ao seu ponto máximo, né? E dali para frente, talvez a partir de metade do ano que vem, o Banco Central já vai ter que começar a fazer o caminho oposto de derrubar essa taxa para algo próximo a 9%. É algo que a gente considera um nível terminal de juros adequado aqui para o Brasil. Perfeito. Pensando numa inflação de 4 a 4,5%, acomodando nessa casa, um juro real de 4 a 4,5% para nível de Brasil estaria muito bem remunerado esse capital. É bacana que assim, tem alguns posts, tem alguns memes na internet, principalmente no Instagram. Eu vi um recentemente que era assim, bom, títulos públicos pagando juro real de IPCA mais 6, estamos reconstruindo o Brasil. É triste, mas é uma realidade que a gente vive hoje. Verdade, Bruno. Acho que vendo todo esse histórico, o Brasil tem essa característica de números de 2 dígitos, quando se trata de renda fixa. Você comentou de juro real, eu lembrei de um artigo que eu li uma vez, entrando nessa parte dos exageros, né? Tanto ao redor do mundo quanto no Brasil, envolvendo a pandemia, dessa queda bruta que teve nas taxas de juros de todos os países, mas no Brasil foi surpreendente, quando nós vimos aquela taxa de juros era em 2%, tá? Algo que não acontecia há muito tempo, né? E uma vez eu vi que, analisando o juro real do Brasil e da Suíça, a taxa de juros real na Suíça estava maior que no Brasil. Então, para os investidores macro, eles viam os dois países, o Brasil com risco muito mais elevado como a Suíça e a Suíça pagando mais ainda. Então, a gente vê um pouco desse desequilíbrio que aconteceu durante a pandemia, né? Desse cenário caótico. Perfeito, Davi. Você tocou num ponto muito importante que se chama diferencial de juros, né? Então, assim, nas economias como um todo, a depender do seu nível de endividamento, da sua responsabilidade fiscal. Se você é uma economia considerada pelas agências de investimento como sendo uma economia grau de investimento, então existem agências internacionais que dão um selo para as economias boas pagadoras, que é o famoso investment grade. O Brasil já conseguiu ser investment grade, né, André? Entre 2008 e 2012, o Brasil fazia parte desse seleto grupo de países que eram considerados os melhores pagadores e por isso tinham taxas de juros menor. Nós não somos grau de investimento mais, já vai fazer 10 anos e não existe ainda muito perspectiva de nós voltarmos a ser, nem no caminho de estar a caminho de investment grade novamente nós estamos. Mas nós não estamos com as contas públicas desajustadas, né? Nós temos um nível de endividamento sobre PIB super controlável. O fato é que hoje mais próximo a 80% de dívida sobre PIB, ou seja, eu tenho 80% de uma dívida para um PIB de 100, um juro real de 6, ele representa todo ano, eu vou ter que pagar mais por essa minha dívida, né? 14% nominal. Então, você tem que tomar cuidado para a trajetória da dívida não voltar a ser uma trajetória que em economia o pessoal chama de trajetória explosiva. Não é o caso, a gente não imagina que isso vai acontecer. Mas o fato é que a gente deve continuar para passagem de 2023 ainda em um ambiente de baixo crescimento, né? Não vai ser um ambiente em que o Brasil possa voltar a apresentar 3% de crescimento. Faz tempo, inclusive, que a gente não vê isso. Porém, por esse lado do diferencial de juros que eu falei para você, ou seja, cada economia com os juros que lhe pertence, hoje, se eu olhar os juros praticados aqui no Brasil e o juro praticado nos Estados Unidos, o diferencial já é de 13%, porque lá eles estão em 0,75% e a gente aqui com 13,75%. Se eu olhar para os próximos 12 meses, em que eu considero que o juros americano vai subir para mais ou menos uns 2%, ainda não é um nível terminal, a gente acha que vai ser bem mais do que isso, possivelmente até mais do que 3,5%, podendo ficar entre 3,5% e 4%. O diferencial de juros, que é aquilo que o Davi falou bem, já está em 10%. De novo. E aí volta aquela máxima que o Brasil sempre foi um país dos rentistas globais. É verdade. Então, os investidores das mesas globais, que estão lá no Japão, que estão lá em Zurique, que estão lá em Frankfurt, que estão lá em Nova York, principalmente, em Londres,
Eles olham e falam assim, bom, eu tenho aqui uma cesta de países pagando juros, eu tenho dinheiro, tenho que escolher qual país eu vou entregar meu dinheiro. O Brasil volta a ser um país que, comparativamente, é um lugar seguro, com uma democracia bastante estabilizada, com regras, né? Por mais que a gente ache do ponto de vista interno aqui que é uma bagunça, mas não é. Quando a gente olha os outros países que nos comparam conosco, então África do Sul, Hungria, Turquia, a China é um pouco diferente. A Argentina também não dá nem para dizer que é comparável, porque ela já está em outro nível de risco de crédito. Ela é muito mais um junk bond, e o Brasil não. O Brasil é um país bem avaliado do ponto de vista de pagador. Esse diferencial de juros para essas grandes mesas internacionais é extremamente relevante, né? Porque o sujeito se sente confortável em pegar $100 mil ou $1 milhão, aplicar no Brasil, ganhar esse juro de 10% diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos. Daqui a 12 meses ele pega o dinheiro de volta, internaliza o dinheiro e ganhou 10%. Então é um investimento que volta a ser muito interessante. O que corrobora, né, na nossa visão, por esse diferencial de juros, que a nossa moeda tem espaço para valorização. Então a gente acredita em R$1 bem mais valorizado do que esse nível atual, que está mais próximo aí a 5,40. Né? Em alguns pontos durante esse ano o real chegou a bater 4,80, então a gente acha que sim, ele tem que caminhar para lá. Não só por esse diferencial de juros, que está muito grande, o próprio diferencial de crescimento na margem está fechando, ou seja, no Brasil as revisões de crescimento têm sido para cima, ainda que muito pequenas, mas, sobretudo, pela parte da valorização das commodities. Esse é um tema super importante para o Brasil. Nós estamos aqui no interior paulista, em Presidente Prudente, uma potência, né, da criação de gado, de algumas culturas. O interior de São Paulo e o Brasil como um todo é um grande exportador de alimentos e de commodities minerais. E vai, né, nos próximos 5 anos também, a curva de produção do petróleo do pré-sal vai explodir. Junto com tudo isso, né, um mundo que está demandando mais matéria-prima por conta desses desarranjos das economias globais, existe hoje um fenômeno muito interessante, que ele quebra uma tendência de mais de 30 anos. Então, desde que vocês começaram a pensar em estudar a economia, vocês ouvem falar em globalização. O que é a globalização? É produzir em um país que tenha um custo de produção menor. Então, se cada país produz um determinado bem com custo de produção menor, o mundo todo está melhor. Eu compro daquele cara que vende mais barato e vendo para você porque eu tenho o produto mais barato. O que aconteceu? A gente foi jogando toda a produção do mundo para a Ásia. A produção de energia elétrica, por exemplo, a Europa jogou todinha para a Rússia, né? E hoje a gente tem o mundo quebrando um pouco esse elo, porque não estão confiando na Rússia, porque não estão confiando na China. E o Brasil volta a ser um país que é amigável, que está mais próximo do bloco americano, que tem um canal aberto com a Europa e que tem aquilo que o mundo precisa. As commodities minerais, as commodities agrícolas. Então, reforça aquilo que a gente chama em economia de termos de troca. Ou seja, eu exporto um bem que vale mais dólares e importo um bem que está valendo menos dólares. Então eu estou no meu pico. O nosso termo de troca está muito favorável para os nossos produtos. É mais um motor dos 3 que eu falei que deve levar para a apreciação da moeda. Acho que só o crescimento, né, que a gente ainda não consegue ver de uma forma mais, vamos dizer, coordenada, equilibrada e estruturada, um crescimento que o Brasil poderia entrar numa escala crescente e constante. Isso ainda é algo que a gente tem que batalhar. Perfeito. E nisso da globalização, tem um vídeo que veio em minha mente quando você estava falando. Não sei se você já viu um vídeo do Milton Friedman falando sobre a produção de um lápis. Uhum. É um vídeo muito interessante, onde ele fala, eu tenho um lápis aqui na minha mão,
tal parte foi feita na África, tal parte foi feita na Ásia, é onde cada país vai cuidando de uma etapa do processo produtivo para a gente ter um lápis na nossa mão. Então é um vídeo de 1 minuto e meio onde ele cita ali uma sequência de 30 países de como aquele lápis foi produzido. Então a gente vê esse mundo disperso mesmo, né, nessa parte de produção. Porém, né, com os últimos acontecimentos em escala global, os países já voltam a querer ter mais controle sobre aquilo que produzem. Mesmo que isso seja um pouco mais caro. Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando explodiu a crise da Covid, a gente queria a máscara. Tinha máscara? Não. Porque ela vinha toda da China. Sim. Né? Aí a gente precisava de respiradores. Tinha respiradores? Não, porque eles estavam todos na China. Então a história é a mesma. Né? Quando eu olho para os Estados Unidos principalmente, existe efetivamente, não só em bens de medicina, mas de diversas cadeias de produção. Esse é um fenômeno que vai voltar a acontecer em maior escala nos Estados Unidos, na Europa, principalmente. E é por isso que a gente acredita que o mundo vai ter que conviver ainda por mais 1 ou 2 anos com uma inflação ainda mais alta, porque você vai precisar fazer investimentos, criar as plantas, reordenar esses fluxos todos, né, de comércio. Então é um ambiente ainda um pouco inflacionário. Perfeito. A gente comentou um pouco dessa inflação no cenário macro, né? Eu queria chamar o André para conversa agora falando um pouco da inflação no cenário micro, né? A gente conversa muito sobre a inflação no escritório, de como isso impacta as empresas, ou o investidor comum mesmo. Então, acho que você tem bastante vivência nesse sentido, né? De como a inflação vai impactar o bolso no cotidiano dos nossos clientes mesmo. O que vale destacar, né, voltando fazendo um gancho lá com a psicologia do investidor, é que ele se apega muito à questão do ganho nominal, né? É 1% ao mês, é 1,10 ao mês, 1,15, e isso faz com que a tomada de decisão para qualquer tipo de investimento ela seja mais fácil, né, de ser tomada. E ele acaba esquecendo justamente que se você tem esse 1% ao mês, né, e a inflação também bateu esse 1% ou foi até mesmo maior, você não teve ganho nenhum. Quando isso acontece, do seu recurso ele não ser corrigido pela inflação, que é algo que tem que ser levado muito a sério e ele acaba sendo determinante para a tomada de decisão, isso faz um paralelo com os nossos parentes mais antigos, né? Nossos avós, nossos pais, que tinham aquela referência de hiperinflação, né? Que tinha que receber, tinha que gastar todo o dinheiro. Isso também explica um pouco da educação do brasileiro em não poupar, né? Em gastar todo o salário, isso é cultural, era necessário fazer dessa forma, porque senão você ficava só com o papel em casa. E muitos que ficavam com investimentos nesse período com maior inflação, viam ela corroer todo o seu capital, todo o seu poder de compra. Essa cultura, por mais que tenha passado quase 30 anos, né, de plano real, ela ainda existe e assombra muito o investidor, no sentido de que eu não posso deixar o recurso investido, porque senão o dinheiro desaparece. Mas não é que ele desaparece, é que muitas vezes ele deixa de fazer o investimento mais correto. Ele fica preso à questão da rentabilidade nominal e esquece que ele precisa trabalhar com ganhos reais. Perfeito, acho que complementa muito todo esse escopo que você traçou. Agora eu gostaria de começar a entrar nas estratégias da ZQuest, né? Então, vocês comentaram que vocês hoje são uma gestora com uma presença global mesmo, né? Então conseguem ter ali uma inteligência muito grande. Então que vocês comentassem mais sobre isso, talvez começando pelo crédito privado também, a gente entender mais sobre esse produto. Tudo bem. Quer falar, Yuri, um pouquinho? Tá quietão? Do crédito? Vamos lá. O que é um ativo de crédito privado, né? É muito próximo ao título público. Só que ao invés de você financiar as operações de um governo, você vai financiar operações de uma empresa privada. Então você pega, por exemplo, um grupo CCR, né, muito forte aqui no estado de São Paulo, fez o Rodoanel, fez diversas estradas estado afora, né? Você não tem caixa para montar essa operação. Então você vai a mercado capturar esses recursos para poder operacionalizar essas obras. Você consegue fazer isso de algumas formas. Você pode ir no banco pedir um empréstimo, você pode abrir capital na bolsa, ou você pode emitir um título de dívida, que são as debêntures. Então eles vêm a mercado, capturam esse recurso, montam a operação, te dão um prêmio por isso, e aí a gente tem alguns graus de investimentos para
como o Vini comentou, né, o Brasil perdeu o grau de investimento, porque a gente tinha um grau de investimento high grade, hoje a gente é um high yield estável, né? Não chega a ser uma Argentina, uma Turquia, mas a gente é um país estável. Então você tem isso também para empresas, você tem isso no soberano, você tem nos corporativos. As empresas que têm menos chances de não honrar essa dívida com você, de não te devolver seu dinheiro corrigido por esse prêmio, a gente chama de high grade, são as empresas AAA, AA, o A, AAA+, e assim por diante. Então, à medida que você vai descendo do A para o B para o C, você vai aumentando o seu risco de um default dessa empresa, e à medida que você vai descendo essa escadinha, também aumenta o prêmio que essa empresa tem que te oferecer, né? Você vai tomar um risco maior, então o cara tem que te prometer uma rentabilidade um pouco maior também. Então, o crédito privado vai muito nesse sentido. A estratégia da ZQuest é de atuar apenas nos high grades. É isso que a gente faz desde que inaugurou a estratégia na ZQuest lá em 2015, mas é o que o Lawrence faz há mais de 10 anos, faz isso há quase 15 anos já. Então, você ter uma seleção bem feita desses ativos, e de novo, né, a gente vai reforçar o ponto do porquê de um fundo de investimento. Pô, tem um cara que faz isso há 15 anos, com uma equipe de 7 pessoas, fora as outras 30 e tantas pessoas contribuindo para a elaboração de cenário, para você poder escolher uma empresa boa, num setor bom, que tenha, né, a gente chama de anticíclicos, então que se o cenário mudar no meio do caminho, não afete tanto o seu case, né, a sua tese de investimento. Então, os nossos fundos de crédito privado, a gente vai buscar empresas do setor de energia, tanto geração quanto distribuição, setores bastante resilientes, pegar essas empresas, melhores empresas desses setores bastante resilientes e montar uma carteira de investimento dentro desses fundos para os nossos investidores. E aí vão diferir liquidez, prêmio que a gente oferece, né? Tem fundo 101, 103 CDI, tem fundo a CDI mais 3, CDI mais 4, e aí vai variando também o grau de exposição que você vai dar a crédito privado para cada um deles. Bacana, pegando um gancho agora que o Vini falou que também é um entusiasta de valuation, eu queria que vocês falassem um pouco dos fundos de ações, principalmente dos small mid-caps, e também falar um pouco dos multimercados, que agora a galera está procurando bastante, principalmente os nossos clientes estão procurando bastante bem as rentabilidades históricas dos últimos 12 meses. Perfeito. Bruno, um fundo multimercado é um fundo que ele explora uma gestora quase que 100% daquilo que você pode ter de capacidade de gestão, né? Então ele é multi porque ele opera em diversos mercados. É como se você pegasse uma equipe e essa equipe você dissesse, olha, você é um especialista de juros, então você vai operar juros. Você é um especialista de ações no Brasil, vai operar ações no Brasil. Você é um especialista de ações lá fora, me traz aí as melhores oportunidades de investimento. Você é um especialista só em operar câmbio real com dólar. O cara fez isso a vida inteira, passou 25 anos fazendo isso. Faz isso para nós aqui. Você já é um cara que olha moeda na Turquia, na Rússia, na China, né? Olha o euro, operou sua vida toda moedas no mundo como um todo e sabe como é que estão aí os fundamentos desses países e tem o seu, aquilo que a gente chama no mercado financeiro, do seu call, né? Eu tenho um call, ter um call quer dizer, eu aposto que, eu imagino que, ou eu vou montar posições para que essa moeda se desvalorize. Então pense que um time multimercado é como um time de futebol, onde cada um dos profissionais tem a sua especialização, e para você montar esse time, você precisa de tempo, você precisa gastar muito dinheiro, né? Ou seja, você imagina que os 12 jogadores, no nosso caso, por exemplo, o nosso time de multimercados é o maior time da ZQuest. São 16 pessoas. São 10 pessoas tomando posição e 6 pessoas fazendo análise econômica. Não vou dizer que são 6 técnicos, né? Mas imagina que sejam 6 comentaristas, né? 6 pessoas que estão estudando ali cada um dos mercados com profundidade, entendendo as contas públicas do Brasil, entendendo o call político também, geopolítico, entre os blocos. Então pensa que você tem que colocar essa turma toda numa mesa e essa turma ou tem que concordar e todo mundo para um lado, ou eles têm que concordar na maioria, ou seja, cada um decide ali, fala a sua opinião e o consenso prevalece. Ou você pode montar num modelo também, ó, você toma a sua posição aí, você toma a sua aqui, você toma a sua aqui, você toma a sua aqui, e eu sou como se fosse o
o capitão. O capitão, ou o cara, como tem o nosso amigo aqui que está fazendo aqui o som, eu vou pilotando para quem eu vou aumentar o volume, para quem eu vou diminuir, e eu vou colocando tudo isso dentro de uma panela, vamos dizer assim, que é o fundo de investimento. Então, uma das coisas que é importante dizer sobre um fundo multimercado é que ele é o fundo que dá mais trabalho para se fazer. Você tem que ter uma série de especialistas e cada um desses especialistas passou pelas melhores universidades, trabalhou nos melhores bancos, quer ganhar dinheiro, precisa se remunerar. O segundo ponto, e esse eu acho que é o mais importante de se destacar, de novo, né, falando do que é a evolução do mercado brasileiro, na década passada, começo aí, no final dos anos 2000, muitos alocadores no Brasil falavam que a gestão de multimercado era uma gestão cara, porque os gestores de multimercado só compravam o Kit Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? O que era comprar o Kit Brasil? Comprar o Kit Brasil era comprar a Bolsa Brasileira, aplicar nos juros brasileiros, ou seja, imaginar que o juros estava alto, que ele poderia cair, e comprar o real. Então isso é o Kit Brasil. E as três posições, as três estratégias, elas estão indo na mesma direção. Elas são todas construídas com base em você imaginar que o Brasil vai melhorar. Isso não é um multimercado, né? Porque ele está indo tudo numa coisa só. Ele não tem aquilo que se chama hedge. Ele não tem aquilo que se chama proteção. Ele não tem aquilo que se chama trade descorrelacionado. O que é um trade descorrelacionado? É uma ideia de investimento que você teve, saindo dessas teses maiores, mais claras, mais evidentes e que não é preciso tanta pesquisa para você entender que pode ser uma tendência, que você deve apostar nela, mas não colocar suas fichas todas nelas. Então, a descorrelação, a capacidade de olhar para coisas diferentes que estão acontecendo no mundo e trazer retorno para o cliente baseado nisso, é super importante quando você escolhe um fundo multimercado. Então, nós na ZQuest, nós acreditamos que a gente tem uma das equipes mais completas do mercado, do ponto de vista de capacidade de geração desses trades, dessas ideias. E nós acreditamos que a gente tem tido, por exemplo, né, nos últimos 12 meses, tem fundo nosso multimercado, como a ZQuest Multimax, que ele rendeu 14%. Para um CDI, também nos últimos... na verdade, no ano. O ZQuest Multimax está com 14% para um CDI de 5%. Então ele entregou CDI mais 9%. Isso tudo, né? Ou seja, você colocando seu dinheirinho ali nesse condomínio, o fundo ZQuest Multimax, que se você precisar do dinheiro amanhã, você pede, em 30 dias você vai receber. Esse é o prazo de liquidez que o fundo tem. Agora, com tudo o que aconteceu no mundo e no Brasil, o fundo conseguiu performar 14%, 9% acima do CDI. Eu pergunto, a bolsa subiu? Brasileira? Subiu. Ela começou o ano subindo parte de commodities, voando. O índice chegou até se descolar dos índices lá fora e depois ele veio ladeira abaixo. Hoje o Ibov está mais ou menos com 6% de queda no ano. Os juros fechou? Não, abriu. E o real se valorizou? Ele se valorizou, depois desvalorizou. O que isso quer dizer? Nós, na ZQuest, estamos conseguindo criar resultados sem ter uma necessidade de um cenário que seja um cenário positivo, de crescimento, aquele cenário só que tudo vai para cima. E isso é super importante, né, André? Porque traz para o seu cliente essa segurança em que você fala, olha, gestor de multimercado macro, ele não precisa que seja o céu de brigadeiro. Se ele tem uma visão negativa, ele vende. Nós, por exemplo, esse ano aqui, nós ganhamos dinheiro vendendo a Bolsa Americana, o Nasdaq, vendendo o S&P. Nós ganhamos dinheiro tomando taxa de juros nos Estados Unidos. Depois de ganhar bastante dinheiro nesses instrumentos, a gente falou, acho que aqui já deu, não tem mais tanto para andar. Vamos trocar um pouco. Hoje nós estamos comprados na Bolsa Chinesa. Hoje nós estamos vendidos na Bolsa da Alemanha. Isso é um trade relativo, quer dizer, eu olho a diferencial entre essas duas bolsas. Eu estou tomado nos juros na Alemanha.
porque a gente acredita que o bloco europeu como um todo tem um problema maior que o americano. O bloco americano tem um problema monetário, eles têm que controlar a inflação, subindo os juros, e o europeu tem um problema fiscal, ele vai ter que fazer investimento, o gasto fiscal dele para reconstruir ou trazer do ponto de vista doméstico a produção de energia vai gastar muito recurso. Então, e eles também têm os países periféricos que ele tem que ajudar. Os países periféricos da Europa, o risco de crédito desses países tem aumentado e o Banco Central Europeu está emitindo títulos para recomprar esses títulos desses países, o que em tese vai levar a Europa como um todo, principalmente através dos juros alemão, a um nível de juros mais alto. Então, isso é um fundo multimercado macro. Você não precisa ter o mundo só indo bem, ele pode estar indo mal, mas se você tiver alguma visibilidade e uma equipe, em que a gente fala, né? Time bom não é time que você tem só estrela, né? Porque às vezes você pode pegar 10 estrelas de 10 times diferentes, colocar todo mundo na mesma sala e não sai um time bom. Porque você tem ego, tem vaidade, um vai contra o outro. Então time bom é time que joga junto faz muito tempo. E na equipe da ZQuest, nós trouxemos de uma vez mais de 9 gestores incorporados da antiga MZK, que se juntaram ao nosso time e que quando a gente olha o histórico desses profissionais, eles têm trabalhado juntos em Bradesco, em HSBC, em Santander, em BNP. Então, o time que joga junto, onde sabe aonde cada um deve atuar, quando você vai lançar aquela bola e o cara já está esperando ali para fazer o gol, esse é o time que a gente tem de multimercado macro na ZQuest. Bacana, agora tem que falar um pouco das ações. Você fala pra gente? Vamos lá. Nosso time de ações também está no maior tamanho histórico. A gente está com 12 pessoas dedicadas ao time de renda variável. Segue mais ou menos uma mesma linha de raciocínio, como o Vini comentou do time multimercado. Ali eu obviamente só vou poder atuar em renda variável, mas eu tenho leituras macro também para nos dar suporte na tomada de decisão. Acho que até por isso a gente é muito reconhecido pela consistência de longo prazo da ZQuest. Então a gente tem ali algumas estratégias, a gente tem um ações long only, que é o Quest Ações, a gente tem o Small Mid Caps, que, foi eleito o melhor fundo da década, fazendo gestão em ações de pequena e média capitalização de empresas. Então, a gente está muito bem coberto nesse setor e, da mesma forma que a gente faz no time macro, no time de crédito, ali eu vou buscar as melhores oportunidades em empresas brasileiras ou empresas lá fora, dependendo do mandato, a gente tem a permissão para poder atuar lá fora. Então, o racional da gestão prevalece, né? Eu vou buscar oportunidades, a gente tem uma equipe extremamente qualificada para fazer, né, os valuations que você e o Vinícius tanto gostam. Então eu vou estudar, ver quais empresas têm algum desconto, têm algum upside interessante para que a gente possa montar a posição. Vou sempre de novo bater com o nosso cenário macro, não adianta eu pegar uma baita empresa num setor que vai sofrer dado uma conjuntura macroeconômica. Então isso tudo entra ali no caldeirão de ideias para que a gente possa tomar as melhores decisões em prol dos nossos investidores. Bacana, tem uma coisa assim, quando eu comecei a estudar mais sobre ações, eu ficava sempre na dúvida, assim, eu acho que é uma dúvida até da galera aqui, é o seguinte, você tem as blue chips, que são as empresas de maiores capitalizações, são empresas mais sólidas, mais consolidadas na bolsa, e você tem as small caps, aquelas empresas que ainda são pequenas comparadas às blue chips. Quais delas que eu devo investir, quais delas devem estar no meu portfólio? Perfeito. Bom, acho que eu acabei dando a resposta na resposta anterior, né? O nosso fundo de Small Mid Caps foi eleito o melhor fundo da década. Então, quando você atua num nicho de pequenas e médias empresas, né, de capitalização de pequenas e médias empresas, você tem um rendimento a ser extravado bastante interessante. Pega um Itaú, uma Vale, uma Petro, esses caras não vão triplicar de tamanho, né? Mas você pega uma empresa pequena, bem gerida, bem tocada, com uma boa perspectiva, você tem ali no médio e longo prazo um upside mais interessante. Vai depender um pouco do cenário macro. Então, de novo, né, a importância do gestor saber dosar qual empresa, qual setor, momento de entrada, momento de saída, se mudou alguma coisa no meio do caminho, né? Porque você pega às vezes um cara que gosta de comprar ativo por conta própria, às vezes o cara, sei lá, é médico, advogado, engenheiro, sei lá, qualquer outra coisa, ele não vai estar ali no dia a dia vendo se mudou alguma coisa da tese que ele comprou lá atrás. Então, o nicho de empresas pequenas e médias, você tem um rendimento muito maior a ser extravado no longo prazo do que uma blue chip. Então, mas eu acho que sim, cabe a diversificação. Como a diversificação global de uma carteira, cabe a diversificação também dentro desse portfólio para que você não esteja amarrado ou só num ou só no outro, porque o cenário muda. A gente começou o ano
com certas dificuldades e aconteceu uma guerra no meio do caminho. Então o imponderável acontece, a diversificação tem que ser levada em conta, seja na sua carteira, seja dentro do próprio portfólio de um fundo. Bacana. Hoje, assim, uma pergunta que pode ser bem interessante. Na opinião de vocês, na opinião dos analistas de vocês, Bolsa brasileira tem bastante oportunidade ou Bolsa americana? Temos bastante oportunidade. Se olhar o nosso valuation histórico de bolsa, a gente está no pior momento do que no pior momento de 2020, quando a gente não sabia nem o que era Covid direito, não tinha perspectiva de vacina, não tinha perspectiva de melhora. Então tem muita coisa boa, não vai ser tão fácil como fácil, assim. Não vai ser beta, como foi 2020 e 2021, agora vai requerer uma análise um pouco melhor para saber selecionar quais empresas conseguirão te trazer esse retorno, mas tem bastante coisa boa aqui no Brasil. Como o Vini comentou, né? A gente tem um cenário bastante interessante para o Brasil para o próximo ciclo. Então, poxa, Brasil ser um dos 10 maiores exportadores de petróleo nos próximos 5 anos é algo que a gente jamais imaginou. Agro no Brasil é muito forte, a gente tem uma perspectiva de crescimento em torno de 30% para os próximos anos. Então, o Brasil é uma fazenda com minério e com petróleo, a gente tem um upside muito bom para o próximo ciclo, assim, para os próximos 4, 5, 6 anos. Então, a gente está animado, tem muita coisa boa. O que a gente precisa é que algumas das incertezas comecem a se dissipar e esse fluxo de dinheiro que saiu de ativo de risco e correu tudo para renda fixa, porque hoje paga 1% no nominal para o nosso investidor, que isso comece a ser revertido de volta para os ativos de risco. Então, tem muito prêmio, a gente precisa que o fluxo comece a voltar para os ativos de risco, para eles começarem a se valorizar, e aí vai depender um pouco de incertezas sendo dissipadas no curto prazo. Bacana. Algum comentário, Vini, que você queria trazer? Eu só tenho a concordar, né, com o Yuri. Acho que existem oportunidades hoje na Bolsa, Bruna, que são oportunidades assim barganhas, né? Você está comprando ativos que caíram 50%, 60%, né? E que não se justificam do ponto de vista, né, de valuation, como você mesmo falou. Então, são ações, são empresas que facilmente hoje, né, com uma questão de um clique, uma virada às vezes de um humor de mercado, são ações que podem subir 20%, 30% e te dar logo de uma vez todo o rendimento de 2 anos de renda fixa nominal, que hoje está em 14%. Por isso que a gente sempre fala que o investidor que está olhando para a Bolsa, ele tem que ter na mente dele qual o objetivo. Ele está entrando em uma ação específica, ele vai acompanhar aquela ação, o noticiário, ele faz o levantamento dos balanços da empresa, ele analisa as perspectivas de crescimento daquela empresa, ele analisa os competidores daquela empresa para saber se ela vai melhor ou pior que os fornecedores, ele está analisando se tem crescimento, se não tem crescimento no mercado. Isso tudo é o que a gente faz como gestor de fundo. Isso é o valor da gestão ativa no longo prazo. Então, como o Yuri comentou, o nosso fundo Azequest Small Mid Caps, que foi lançado lá no final de 2009, só para te dar uma comparação, tá? Quem compra um fundo da Azequest de bolsa não está comprando o Ibovespa. O fundo ele rendeu, nesses 12 anos, 560%. O Ibovespa, Bruno, sabe quanto que rendeu nesse período? 50%. Então, assim, ficando no fundo em 12 anos, você rendeu 10 vezes o que a Bolsa brasileira rendeu. E, obviamente, para aqueles que falam que Bolsa no Brasil não bate o CDI no longo prazo, de fato, o CDI comparado com o Ibovespa, nos últimos 12 anos, o CDI ainda ganha. Eles estão mais ou menos ali equiparados. Mas o valor da gestão ativa, que é cada um desses analistas e gestores que o Yuri comentou, passa o dia todo analisando empresas do Nasdaq, do S&P, empresas da nova economia, as empresas que são as fintechs, né? As empresas que mais se beneficiaram do e-commerce, que foi um tema tão relevante. Mas, de novo, ao comprar uma ação, saiba que você não está comprando só os fundamentos daquela empresa. Você está comprando o mercado como um todo. Você está comprando o setor. Você está comprando o tema. Então,
ao longo de 2020, 2021, os investidores saíram das empresas que tinham mais crescimento ligado, por exemplo, ao turismo, ou à aviação, ou a produtos que envolviam o deslocamento, né? Empresas de shopping center, e foram para aquelas empresas que vendiam no varejo online. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, né, e no mundo como um todo, essas empresas que vendiam no ambiente do marketplace tiveram valuations que foram astronômicos. E muitas vezes, né, até as empresas fintechs tinham valuations, né, como o próprio exemplo do Nubank, lá fora, aqui no Brasil a empresa Magazine Luiza também chegavam a preços que os investidores perguntavam, mas escuta, a Magazine Luiza ainda tem lucro, né? Ou seja, ela ainda até está num ponto diferente de uma série de outras empresas que não têm efetivamente lucro. Agora, grande parte da euforia com essas ações que levaram essas ações aos preços que eles tinham, não tinha a ver com o fundamento das empresas. Tinha a ver com o fato de que o mundo inteiro tinha dinheiro, não tinha juros e despejou dinheiro na bolsa. Então, ajudou essas empresas a irem para níveis, não vou nem dizer de valuation, porque ali não tinha valuation, era muito mais... Oferta e demanda. Tipo achation, né? O nego achava que valia aquilo. Então, essas empresas não devem voltar mais para os níveis de valor que elas tiveram no passado. Por quê? Porque o mundo mudou. O dinheiro hoje está mais caro, você tem que escolher em qual negócio você vai investir, né? E também para essas empresas todas de tecnologia, existe o poder da competição é muito forte, né? O nosso sócio estrategista de ações, o Elian, que é o gestor aí responsável pelos Small and Mid Caps, ele tem e trabalha muito com essa tese do The Winner Takes It All. O vencedor leva tudo. Então, no poker você raspa a mesa. O que quer dizer que empresas que têm maior poder de investimento, de marketing, vão acabar ganhando. Elas têm capacidade de praticar preços abaixo de preços de mercado, que faz com que elas acabem ganhando market share. Então, é meio que assim, não existe espaço para uma Amazon, um Mercado Livre, uma Magazine Luiza e mais outras plataformas online que você tem de vendas. Então, talvez as maiores e com maior poder de fogo, né, na hora de pressionar os preços, vai levar tudo. Então, são casos que cada dia nossos analistas estão analisando, tomando a decisão, mudando o portfólio, fazendo o tamanho correto, e que no longo prazo você vai colocando bloquinho a bloquinho e a rentabilidade vai vindo, né, André? Vai chegando, você vai se diferenciando. Quando o índice cai, você cai um pouquinho menos. Quando ele sobe, você sobe um pouquinho mais. Então é como se fosse uma escada. Você vai ficando, você não desce até o degrau 0, você já fica no segundo degrau, no terceiro. A hora que todo mundo começar a subir, você já partiu no terceiro degrau. E aí você sobe um pouquinho mais. E é assim que você vai construindo esse diferencial de rentabilidade num fundo de gestão ativa de ações. Perfeito. Eu acredito que a conclusão que eu tiro a partir de tudo que você falou é, primeiro, ter uma cabeça orientada a longo prazo. E quando se trata de fundo de investimento, ter confiança na gestão, né? Exato. Eu até lembrei de uma história do fundo do Peter Lynch, né? Aquele fundo famoso nos Estados Unidos, onde, num período ali de 15 anos, os investidores se colocaram $10 mil no início da gestão dele e no final teriam $270 mil. Só que foram fazer um estudo e perceberam que, na realidade, a maior parte dos investidores do fundo perderam dinheiro. Aí falaram, como assim, né? Como a maior parte dos nossos investidores perderam dinheiro? Mas era justamente porque eles não tinham essas duas coisas. Em alguns momentos do mercado, eles ficavam nervosos e retiravam o dinheiro. E aí, momentos depois que o fundo voltava a ficar famoso, saindo das grandes mídias, investiam de novo. Então, investia quando o fundo estava na alta, quando estava na baixa, tirava o dinheiro, e assim foram continuando durante 15 anos, né? E se tiver essas duas coisas, longo prazo e confiar na gestão e focar no trabalho, que é o que a gente defende muito no escritório, as coisas vão acontecendo. Nós temos esse estudo que você colocou, Davi, até de uma outra forma. Foi feita uma análise das carteiras que melhor performaram em uma corretora americana. A gente vai até usar isso hoje, André, no nosso evento aí para os clientes. E descobriu-se que, sabe de quem eram as carteiras que melhor performaram? Você já sabe disso, Bruno? Quer falar? Não, pode, por favor. Era dos investidores que tinham morrido. Nossa. E eles não tinham inventariado ainda, ninguém tinha tomado a decisão, o patrimônio ficou lá quietinho, estava bem construído, e ao não mexer no
na montagem da carteira, eles estavam melhores. Você acredita? Então, assim, nós dissemos, né, na Quest, alguns dos nossos bordões, para te levar mais longe, investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida de longo prazo. Então, se você vai no jockey e aposta em cavalo, você tem ali o seu cavalo, você tem o seu jockey, saiba que ele não vai vencer todas as corridas, mas efetivamente ele pode te trazer muitos ganhos aí no médio e no longo prazo. Esse é a nossa razão de ser. Maravilha. Acho que deu pra gente conversar bastante de cenário, de economia. Agora eu queria trazer aquelas perguntas mesmo, para cada um responder de forma rápida, aquelas que nós listamos. Deixa eu abrir aqui. Que a primeira coisa que a gente listou ali era para cada um de nós aqui indicar um livro e explicar o porquê desse livro. Então, acho que começando pelo Yuri, pode ser, Yuri? Livro sobre... O que você preferir aí? Do mercado financeiro, qualquer coisa que seja relevante. Que foi relevante para você, no caso. Putz, eu sou um cara meio diferente, assim, eu leio muitas coisas. Já como eu vivo o dia a dia do mercado financeiro, eu acabo lendo um pouco menos sobre o mercado financeiro. Então eu tenho algum... Nossa, falar de Rússia agora vai ser meio triste, né? Mas meu nome é russo e eu adoro a literatura russa, então livros do Dostoiévski, acho que Crime e Castigo é uma baita de uma leitura e desafoga um pouco do nosso universo de mercado financeiro. E é interessante porque muitas vezes esses livros trazem muito mais... uma bagagem ali maior do que qualquer livro que vai te falar guarda 10% do seu patrimônio, né? Então são livros bons mesmo, de outras áreas. Você, Vinícius? Ah, Davi, você tinha até me perguntado. Eu, no começo da carreira, eu li Os Axiomas de Zurich. Eu adorei. Acho que é super bacana. Pro investidor que está começando. É um livro simples, pequeno, né? E você tem ali algumas teses importantes ali que esse investidor suíço ensina, né? Como é que você tem que se comportar, né? Se é que você quer ter recursos aí ao final da sua vida. Tem um livro que eu estou lendo recentemente que eu acho muito legal, que se chama Mindset, né? Nesse Mindset, esse livro ele conta como existem dois tipos de pessoa. Existem aquelas pessoas que na frente da dificuldade desistem, né? Ou se desanimam, né? Ou acabam sempre preferindo fazer as coisas fáceis. Então, no livro existe um exemplo assim. Tem criancinhas, você coloca lá 10 criancinhas e vai dando aqueles quebra-cabeças para as criancinhas. Você coloca no nível fácil lá, aí todo mundo vai bem. Aí você fala para a criancinha assim, nossa, que lindo, você montou esse quebra-cabeça. Tem um tipo de criancinha que vai se sentir tão bem, né? Porque, olha, eu fui elogiado, eu tô indo mó bem, não sei o que. Pô, o pessoal gosta de mim, eu sei fazer isso. Ele vai fazendo. Você dá um quebra-cabeça mais difícil, se ele não consegue fazer, o nível de irritação e o fato dele não ter conseguido, ele se desestimula e ele volta a querer fazer o quebra-cabeça que era o fácil só porque ele consegue. E então, você percebe? Enquanto existe uma outra estirpe, né, de ser humano que olha aquele quebra-cabeça super difícil e fala, o que eu estou errando? O que eu tenho que fazer de diferente para acertar? O que eu posso fazer para superar esse problema? Então tenta trazer isso para a sua vida, né, ao longo aí de todas as decisões de vida que você teve que tomar, se era fazer uma faculdade mais fácil, uma mais difícil, se era estudar, se era colar, né? A cada decisão que a gente toma, esse mindset que você tem pode ser o que vai diferenciar onde você vai chegar, né? Ou seja, não desistir nas dificuldades da vida, tentar imaginar o que pode ser feito de diferente para você superar esse problema. Eu recomendo esse livro. Maravilha. E você, André, tem alguma indicação aí que você recomenda para o pessoal ler? A minha indicação é um livro que atualmente você está lendo. A Marca da Vitória, Phil Knight. Ele conta a história da Nike, né? Desde toda a criação. E é uma lição de empreendedorismo do início ao fim. Por mais que tenha ocorrido na década de 60, é um livro super atual para quem pensa em empreender.
Eu tô lendo esse, é sensacional, mas vocês já leram já? Ainda Não, não, esse não. ainda não. Mas vocês podem ler, até você falando da Ásia, vale muito a pena. Vou ler sim. Mostra toda a história, basicamente ele tinha esse... Já vou até anotar aqui. Pode anotar. Deixa o Vinícius comprar, aí eu pego. Ele tinha essa cabeça de um empreendedor, uma startup mesmo, só que em 1960, né? Então é um livro muito bom. Um livro... Na realidade, quando eu tive o desejo de começar a aprender sobre o mercado financeiro, eu li 3 livros em sequência, né? Primeiro, Os Segredos da Mente Milionária, então um livro que ele fala mais da mentalidade. Depois, O Homem Mais Rico da Babilônia. E depois, Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu sempre recomendo essa tríade para quem quer começar a estudar sobre o mercado financeiro, porque ele te dá um pouco de cada coisa que você precisa. Ajustar os pensamentos. Segundo, aprender a poupar. O Homem Mais Rico da Babilônia é perfeito para isso. E depois, o Pai Rico, Pai Pobre, que vai te ensinar a gerir isso que você poupou, né? Procurar ativos, não passivos. Então, esses 3 livros são impressionantes para mim. Bruno? Bacana, eu vou indicar 2. Como eu gosto bastante do tema de ações, valuation, acho que um da Modern cabe muito bem aqui. O mais básico dele, você pega valuation, como identificar, analisar e escolher as melhores ações. E um do Joe Greenblatt, que é a Fórmula Mágica, que é a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para bater o mercado de ações. Esse livro é muito interessante porque ele mostra ensinamentos de investimento em valor raiz. Então, todo esse livro, toda a estratégia do gestor Joe Greenblatt, ele foi montado baseado numa frase que o Warren Buffett fez, que é muito mais interessante você comprar uma ação maravilhosa a um preço justo do que comprar uma ação justa a um preço maravilhoso. Então, mostrando investimento em valor raiz, eu acho que assim, se eu fosse começar a ler uma sequência, eu começaria pelo do Joe Greenblatt, depois eu já partiria para algum da Modern a respeito de valuation, porque eu gosto desse tema, então acho que é bem bacana, acho que pode te ajudar. E agora falando assim, acho que todo mundo passou uma indicação aqui de algum livro. Um tema que todo mundo gosta, alguns clientes acham bacana porque está caindo bastante. Agora falam assim, Bruno, vamos comprar uma oportunidade Bitcoin. Promessa, uma ilusão? Qual é a opinião de vocês a respeito? Olha, Bruno, como asset, né, nós não trabalhamos no universo do Bitcoin. Tá? Então, nós não utilizamos o Bitcoin como um investimento. Como investidor ou como estudioso, né, eu digo que é uma tecnologia que a gente tem que ter muito cuidado, né, ao fazer a compra, que não seja uma compra por impulso, né? Então eu tenho recomendado para o meu filho, principalmente, a estudar mais sobre isso, porque chega a um determinado ponto, né, que você percebe que o mundo pode caminhar num caminho que não é algo onde você se sente muito confortável, né? E eu, com esses 25 anos de mercado, espero ter mais 25, mas o Bitcoin eu ainda tenho uma dificuldade, sabe? Para analisar, diferenciar, e não tenho tempo para isso. Então eu tenho passado isso mais para o meu filho também, como uma dica para ele estudar, entender. Acho que hoje foi feita um nível de correção extremamente relevante em todas essas grandes moedas, né? Na casa de 2/3. Então eu só posso dizer que hoje está muito mais barato para comprar do que foi no passado, né? A bolha já foi estourada. Isso é ótimo, né? Porque vão vir mais bolhas lá para frente. Essa claramente era uma, mas assim, tirando o elemento bolha do ativo efetivamente, se é uma tecnologia que vem para ficar, a descentralização dos meios de pagamento, a tokenização, essa parte de ter a arte, o próprio metaverso, tudo isso é muito difícil de eu ter uma opinião enquanto pessoa, mas como investidor, e na ZQuest mesmo a gente não trabalha com esse tipo de ativo, né? Então a gente não expressa a recomendação, não. Yuri, tem alguma fala a respeito? Eu voto com o relator. Perfeito, então acho que eram essas algumas perguntas que a gente queria fazer, que nós escutamos muito, né, tanto no escritório quanto nas redes sociais, e gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês, foi uma conversa muito boa. Eu falo com o pessoal que é gostoso quando a gente senta numa mesa e a gente simplesmente vê uma pessoa inteligente como vocês dois entrando num fluxo ali, falando coisas das quais vocês são apaixonados, né? Então agradecer a presença de vocês dois mesmo, e a gente fica de portas abertas. Agradecer também o pessoal da Wizard, o Márcio aqui, a paciência do Márcio que está ajudando, ajustando aqui a gente. Um abraço pro Carlos também. E a gente fica por aqui, pessoal. Um abraço a todo mundo. Obrigado. Valeu.